Good morning. Hello, guys. Good morning. Good morning. Good morning. Hello. Good evening. Good morning. Sorry. Good morning, people. Good morning. Good Good morning. Good morning Good to morning, all. guys. Hoje estou de casa e já estou no good evening. Good morning, ladies. Good morning. Ok, quem tá com mais sono do que eu aí hoje? Só você. Eu tô morrendo hoje, eu tô com muito sono. Nossa senhora, só o Carnival fui Bootcamp caminhar. para fazer vocês acordarem cedo, né? Eu já fui Nossa, caminhar, já tô pronta aqui. Eu já fui Tá pra louco. academia também. Nossa senhora do céu. Vocês são comissários mesmo. Se vocês tiverem que acordar 3 horas, 2h30 da manhã para poder voar, vocês voam. Eu durmo. Eu não acordo. Vamos lá. Como a gente tinha combinado hoje, bom, primeiramente, muito obrigado pela presença de todos, de todas vocês, né? Hoje é o nosso último dia de aula e temos bastante gente na sala aqui, então isso me deixa bastante feliz, né? Ontem nós tivemos um bom número também, né? Inclusive pela segunda hora da aula, né? A aula era, vamos fazer 1 hora de aula, não, foi quase 2h10 e vocês lá, firmes e fortes. Então, foi excelente. Então, espero que a aula de hoje seja tão produtiva quanto de ontem. E vamos começar com tem uns quadrinhos aqui. Isso. Eu acho que nós podemos começar com um quadrinho simples e um que já caiu na Azul. Pode ser que não caia, mas é bacana a gente começar com ele. Eu escolhi 2 aqui, acho que vai ser legal. Então,
Eu vou pegar esse aqui primeiro. Deixa eu só selecionar ele aqui direitinho. Eu vou trazer aqui para o nosso arquivo. Pronto. Vou compartilhar a tela agora para a gente poder... Eu fico assim, né, balançando a cabeça na frente do bagulho, porque... E eu acho que... beleza. Bom, esse aqui é o nosso quadrinho. Deixa eu só rolar ele para cima aqui. Isso. Como eu havia dito ontem e falei também nos stories ontem à noite, né, lá antes da gente dormir, por volta das 10, os quadrinhos são mais usados pela Latam não, pela Azul, né? Eles são exclusivamente utilizados pela Azul. É curioso porque esses quadrinhos alguém mais travou. Eu acho que foi... bom, talvez alguém mais tenha travado, mas talvez somente a Flávia por enquanto. Alguém responde lá no WhatsApp para a Flávia fechar o Zoom dela e reiniciar. Consegui a minha internet, aí eu acionei os dados do celular. Nossa. Ok, daqui a pouco você aciona de novo o Wi-Fi, porque eu já Come fiz muitos umas aulas... dados. Nossa, eu já fiz umas aulas do Zoom pelos dados do celular. Foi tenso, né? Daqui a pouco acaba. Daqui a pouco eu ligo de novo, professor. Obrigada. Nada, bobagem. Vamos lá. Então, onde eu estava? Nossa, hoje eu estou com sono. Então, assim, eles usam esses cartoons, né? Essas historinhas em quadrinhos, eles utilizaram, eles misturaram algumas, mas tinham muitos dessa série, né? Isso é uma série de cartoons que foi publicado na China por um cartunista alemão. E o nome dessa série em chinês é Pai e Filho, tá? Então, aqui a gente tem duas oportunidades interessantes. Quem já é aluno antigo da plataforma não vai encontrar grande novidade no que nós vamos fazer. Nós vamos quebrar isso aqui em etapas e vamos fazer narrativas simples daquilo que a gente vê. A primeira coisa para a qual eu chamo a atenção na narrativa de um quadrinho é a atenção. Eu percebo que muitas pessoas erram muito porque não prestam atenção no que estão vendo e não conseguem construir uma linha simples de narrativa para esse cartoon. Então, se você tem essa dificuldade, talvez você nem saiba que tem essa dificuldade. Então, a princípio, seria interessante você dedicar alguns minutos para simplesmente narrar o quadrinho em português. Professor, eu não posso fazer em inglês direto, não? Pode ser, mas faça em português e se você quiser fazer em inglês, primeiro faça, mas depois faça em português para ver qual é a diferença de riqueza que você vai ter na sua narrativa. Uma coisa que eu tenho percebido com as pessoas, ao trabalhar com as pessoas em narrativas e descrição de imagens, é que quando elas têm uma certa limitação do inglês, ou seja, o inglês não é assim tão bom, elas narram a figura muito pobremente em inglês, e depois eu falo, você pode narrar a figura, narrar o quadrinho para mim em inglês? E aí, quando ela narra, ela começa a falar de coisas que ela não tinha visto antes, e ela comenta assim, sabe o que é engraçado? Eu não tinha visto isso antes da primeira vez que eu narrei. E eu tenho percebido que acontece assim, como o seu inglês é um tanto limitado, você não consegue ver aquelas coisas para as quais você não sabe o nome. Então, se eu não sei o nome da palavra estante, a pessoa não vê a estante. Às vezes não é tão simples assim, precisa ser uma imagem mais complexa. No caso do cartoon, como você só tem os elementos básicos, as pessoas não ignoram tanto. Mas façam a narrativa em português. E outra coisa, olha, isso aqui não é um livro de Harry Potter, né? O quinto livro de Harry Potter, se eu não me engano, tem umas 600 páginas. Assim, isso aqui você não é Tolkien escrevendo O Senhor dos Anéis, né? O Tolkien faz uma página só para descrever a roupa do Aragorn. Então, teacher, tem muita diferença entre narração de cartoon e descrição de imagens? Um pouquinho. Viviane, tem uma das minhas últimas lives, logo no começo, a primeira live do módulo básico, foi sobre descrição de imagem, com descrição de imagem no estilo da Latam, que é situação da aviação. E ali eu cito, né, um passo a passo. Eu peço que vocês façam a introdução,
Aí você fala das pessoas, do local, da situação, e depois você fala da importância ou de como pode resolver o problema, né, da solução. Já no cartoon, é uma coisa mais livre, é uma coisa mais freestyle. O importante é você não se perder na história e a sua narrativa fazer sentido. E o segredo é você fazer um de cada vez com calma para não se perder. Então, é um pouco diferente, sim, mas na essência você pode trabalhar do mesmo jeito. O que é que eu estou vendo? Eu falo o que eu estou vendo, se eu precisar eu traduzo do português para o inglês e assim eu vou ganhando habilidade, tá bom? Um pouquinho diferente. Vamos lá, vamos para frente. Isso eram as recomendações, né? Então vamos quebrar o nosso. Vamos primeiro observar o cartoon, já que a gente falou disso. Então aqui no nosso, Professor, por favor, pode falar. os passos são os mesmos da Não, descrição de imagem? não, Introdução, descrever as pessoas da cena, falar do lugar. não. Não? O primeiro passo é observar atentamente a história. Essa é a primeira coisa. Certo. Esse é Igual o o seu gibi. primeiro passo. Isso. Você precisa entender a história. Eu percebo que algumas Ok. pessoas tentam narrar a história sem antes ter entendido o que está acontecendo. Aí elas contam uma história Ok. que fica, tipo... Em inglês, a gente veja assim, cartoon é muito forte no humor, né? Sempre tem alguma piada no cartoon, quase sempre. Então, isso em inglês a gente chama de punchline. É a linha do soco. O cara vai contando a história, e chega uma hora que ele... Pá! Aí todo mundo... Todo mundo cai no riso. Esse é o punchline. E eu percebo que muita gente perde o punchline do cartoon, certo? E Ok. o Emerson está falando aqui, ó. Professor, no cartoon narramos a história no passado e a descrição de imagem escrevemos no presente. Essa é uma diferença interessante. O Emerson acertou. Só que aí eu vou dizer uma coisa, eu vou explicar uma coisa hoje interessante, viu, Emerson? É possível narrar uma história no presente, especialmente se seu inglês for muito básico. E se você quiser começar desse jeito, o cartoon pode ser um excelente treino para você narrar no presente e praticar a terceira pessoa do singular, que é o ele, o ela. Quando você fala do animal, você pode utilizar o it, ou de um objeto na cena, você pode utilizar o it. Alguns audiolivros, ontem eu sugeri o uso do audiolivro ao vivo, alguns audiolivros bem básicos, eles não usam verbos no passado. Eles narram toda a história no presente simples para as crianças que ainda não aprenderam a utilizar o passado, ou para os estudantes. E eu quero mostrar isso para vocês hoje. Vamos embora, que hoje a gente tem trabalho. Então, aqui, o que é que a gente tem no nosso cartoon? A gente vê, um dia, né, um belo dia, a gente vê um rapazinho, um menino, falando com o seu pai, né, que está fumando um cachimbo, conversando com seu pai. Ele aponta com o dedo, né? Que você tem o dedinho bem pequenininho aqui, ele está apontando com o dedinho dele. Só aumentar um pouquinho mais aqui. Ele está apontando com o dedinho dele, provavelmente para essa prateleira aqui, né? essa estante com livros. Então o pai se abaixa e vai pegar uns livros, né? Desses livros menores, né? Pega um dos livros menores para entregar ao filho. E o filho, não, olha a cara dele, ele, não quero isso não. E aqui o bagulho endoidou, porque eu cliquei em cima e deu zica. Então ele fala aqui, vou fazer o seguinte, peraí. Vou fazer o seguinte, já me arretei. Vamos lá, vou para cá. Eu gosto de utilizar o... Será que foi? Vocês estão vendo aqui? Isso, mudou. Pronto. Então, ele... Olha a expressão dele, só não quero saber disso não. Olha essa sobrancelha aqui, ó, virada para baixo. Isso é raiva, repulsa. Ele diz, não, quer isso não. Quero livro pequeno, não. E aí, ele, né, pega os livros grandes. Eu acho até que veio invertido esses quadrinhos aqui, porque faria sentido esse quadrinho vir antes, não é? É isso mesmo, é o 3. Ele fez 1, 2, 3. Ele está invertido aqui. Está na ordem invertida. Então, ele aponta. Olha aqui, ó. O bagulho é tão louco que o 3 veio antes do 4. Aqui o 1 vem antes do 2. Mas aqui o 3 vem antes do 4. Então, inverte a ordem. E aí ele aponta para os livros maiores.
né? E aqui tem escrito Goethe, que é o principal poeta alemão, principal poeta escritor alemão. Então, o mais importante, né? Ele é o Shakespeare da Alemanha. Ele disse, não, eu quero dos grandões ali, eu quero aqueles grandões. Aí beleza, aí o pai chega e fica surpreso, você quer esse livro grandão aqui? Tu, um moleque desse tamanho, um pirralho desse tamanho, quer ler Goethe? Aí ele não quer um, não. Ele sai com 3 caminhando. E o pai fica mais surpreso ainda ao ver o filho saindo, né, indo embora, com 3 camalhaços, 3 enormes livros do Goethe sobre a cabeça. Aí de boas, né? O moleque vai embora. Ele lá fumando o cachimbo dele, né? Tranquilo, cachimbo da paz. Vai ver o que é que o filho está fazendo, onde é que o filho está, né? Qual não é a surpresa do velho ao ver que o moleque queria os livros para empilhá-los e subir para poder pegar a frutinha na árvore. Tá aí. Nasce um intelectual. Pronto. Essa é a piada, né? Então, uma simples e boba história, né? Uma história coisa de criança mesmo, coisa de para divertir as pessoas nos jornais, né, de antigamente. Como é que a gente vai fazer? Vamos pegar um quadro de cada vez e vamos narrar. Vamos narrar como? Uma sentença por vez. Professor, tem gente que quando quer narrar a história, meu pai do céu, parece que quer criar uma página por quadrinho. Cara, você pode fazer isso, mas não precisa. Você tenta fazer de modo sintético. Você faça uma sentença por quadro. Depois, se você quiser, faça 2 sentenças por quadro. Mas comece simples, para que não cause um grande impacto, para que não pareça um trabalho hercúleo, tá bom? Vamos lá. Então, vou copiar só o primeiro quadrinho. E aqui eu vou compartilhar com vocês a tela completa, porque vai ficar mais prático para a gente trabalhar. Então, vamos lá. Nós temos aqui o primeiro quadrinho. E esse primeiro quadrinho ficou colossal, não é? Então, vamos alinhar ele aqui, para ele ficar bonitinho. Pronto. Deixa eu ver se agora a gente consegue. Isso. Como é que a gente vai narrar esse primeiro quadrinho, né? Um dia, o filho pede ao seu pai um livro da estante. Pronto. Pode ser somente isso. E aqui vocês vejam que eu não falei um dia o filho pediu. Eu não falei isso. Eu falei um dia o filho pede. Então, a gente pode continuar a partir daqui. E aí eu falo. Como é que a gente faz isso em inglês? One day, a son. E aqui é importante a gente utilizar, aqui eu falei o filho, porque a gente pode narrar assim em português até natural, mas no inglês não é bom começar com the son. Logo que você começa a contar uma história, não começa a contar com um dia o filho, comece com um dia um filho qualquer, nesse mundo de meu Deus. Então, one day a son asks his father for. Você pede algo a alguém. Eu peço um copo d'água. I ask for a glass of water. I ask for a book. Eu peço um livro. So, one day, a son asks his father for a book from the shelf. Da prateleira, né? Aqui a gente tem prateleira. Aqui a gente tem estante. E no inglês tudo é shelf. Tá? Shelf. Bookshelf is the same? Pode ser. Eu só não uso bookshelf aqui porque ficaria redundante. Mas bookshelf pode sim. O que tem aqui atrás de mim é um bookshelf, né? Ali tem uma pilha de livros em cima daquela bookshelf. E é isso mesmo, pode ser, tá? Mas eu só não usei para evitar redundância. Tudo bem? Ok. Muito bom. Então, one day a son asks his father for a bookshelf, for a book from the bookshelf, né? Da prateleira, a prateleira dele. Ou então pode ser também from his bookshelf, ok? Fica Teacher, também muito bom. Diga. se por acaso fosse numa biblioteca, por exemplo, aí o shelf já vira shelves, né?
com V no plural? Se fosse mas se numa você- narrativa que estivesse numa biblioteca, por exemplo. Ou num lugar que Não, tivesse mais estantes de livros, assim, eu tivesse que narrar. Eu poderia falar bookshelf ou eu teria que falar no plural bookshelves? depende de como você delimitou o contexto antes, porque você pode falar que ele tirou o livro de uma das prateleiras, aí você pode até usar no plural, from one of the bookshelves, mas dependendo de como você estiver narrando a história, você não precisa. Você pode ter dito que antes você estava na biblioteca, cheia de prateleiras, e num determinado momento tirou um livro de uma prateleira, ou prateleira ou estante, né? Que o certo seria dizer estante, de uma das estantes. Então, ainda que você esteja num ambiente cheio de estantes, não necessariamente você é obrigado a usar o plural, depende de como você narra a sua história. Depende de Tá como bom. você narra, tá bom? O poder, a narrativa tem esse poder. Você delimita o contexto e, ao delimitar o contexto, você fica livre para dizer o que quer. Esse é o segredo. Como você conta a sua história, como você cria o seu contexto, porque você nunca pode fugir às regras do contexto. O contexto é o seu mestre, né? E você é escravo dele na hora de falar. Então, só que se você conseguiu montar o contexto do jeito certo, você fez o jogo jogar do seu jeito, entendeu? Você fez o jogo rodar do seu jeito. Ok, aí, como eu digo, né? Não é o que se diz, mas como se diz. Vamos lá. Então, você poderia ter dito a mesma coisa. Um dia, o filho pediu, e aí é a única coisa que mudaria. Então, a gente poderia dizer a mesma coisa, que é isso, Viviane, é uma alegria. Aqui nós poderíamos dizer a mesma coisa assim. Um dia, a son asked his father for a book from his shelf or from the shelf, como a gente tinha deixado da outra forma. Então, veja que não muda praticamente nada. Eu peguei o verbo da terceira pessoa e lancei para o passado. Pronto. Só isso. Ok? Vamos ao nosso segundo quadro. Vocês conseguem ver que não há muito mistério. Ok? Então, vamos lá. Eu acho que ele vai botar a imagem de novo. Um catatal aqui, ó. Que absurdo que vai ver. Vamos lá. Deixa eu pegar esse bagulho aqui. Isso. Vamos embora. Pronto. Eu queria que ele ficasse aqui do lado, cara. Eu queria que ele ficasse aqui do ladinho. Só não sei se ele tem essa opção de coluna aqui no... Deixa eu ver aqui. Acho que ele não tem essa opção de colunar as coisas, não. Tem não. Deixa pra lá. Não vai morrer, não. A gente trabalha assim mesmo. Ok. Então, no nosso segundo quadro, nós podemos dizer o pai. Então, o pai se abaixa e, né, vamos dizer, entrega, né? Se abaixa e entrega um dos livros pequenos ao filho. Mas ele rejeita. Mas ele rejeita ou mas ele não quer. Mas ele não quer. Pronto. Vamos traduzir. É o mesmo processo básico da imagem. A gente pode traduzir uma coisa de cada vez. Então, then, o pai, abaixar pode ser crouch, né? Crouch, ou crouch, como alguns também dizem. Crouch significa agachar, ok? As pessoas conhecem muito agachar como squat, por causa dos exercícios na academia, né? É um exercício muito feito pelas meninas, né? Os homens já não fazem tanto, né? Na academia, squat, parece um casquinha de sorvete, né? O cara é todo grandão em cima, com os cambitos finos, assim, né? Parece aqueles caras que andam em perna de pau, pronto. Porque não faz squat, não faz agachamento. Então, crouch é uma palavra simples, é uma palavra mais cotidiana para agachar, certo? The father, e aqui o retardado colocou assim, o pai crouch. The father crouches, ele agacha, né? O que acontece?
eu utilizei, na primeira frase, quando eu começo, na primeira sentença, quando eu começo a falar das pessoas, das coisas, eu começo a falar com o A na frente, um livro, uma criança, um filho. Quando eu já começo a repetir, a falar de novo desses elementos, eu já não preciso utilizar o A, eu posso utilizar o the na frente. Então, aqui, ó, the father, porque eu já citei o pai pela primeira vez na história. Então, quando eu cito pela segunda vez, eu posso dizer que é o pai, porque é o pai da história que eu estou contando. Não é um pai qualquer mais, é esse pai aqui, ó, da história. Então, já posso utilizar o the. Then, the father crouches and hands. Ele entrega com a mão. Ele pegou uma coisa com a mão e ele entregou o livro. Hands. Professor, eu posso dizer give? Pode. And gives. E dá. And gives. Um dos livros. Eu vou deixar aqui juntinho da barra. Aqui. Hands or gives. O quê? Júlio, One. Diga. no lugar do crouches, poderia ser o bent down? Bent. Bent é se curvar. Ah, Bent é se curvar. É feito bow, né? Quando os japoneses fazem aquela inclinação assim para saudar as pessoas, sabe? Uhum. Né? Quando eles agradecem, falam arigatou gozaimasu, né? Aí baixa a cabeça, tá. aquilo ali, a gente chama em inglês de bow, né? Bow. Quando você se curva para olhar alguma coisa em cima do livro, em cima do mapa, aí aquilo ali é bend, né? Você tem bend, especialmente bent down, que seria Uhum. o passado de bend. Se eu não estou errado, tá? Acho que é bend, curvar, e bent é curvado, ou envergado. Tá? Porque essa é a ideia da palavra bend. Bend é curvar ou envergar. Você pega uma barra de metal e você bend, tá? É a curvatura. Tanto que o pessoal da física quântica fala da curvatura do tempo, da curvatura do espaço, né? Quando você viaja na velocidade da luz. Eles, teoricamente, discutem isso, né? Uns bagulho muito louco. Obrigada. O pessoal de física quântica não precisa fumar maconha, não, pô. Já tem física quântica lá. Vamos lá. Then the father crouches and hands and gives one of the books to his son, ao seu filho, to his son. But he doesn't want it. Ele não quer isso, ele não quer o livro. But he doesn't want it. Mas ele não quer o livro. Vocês percebem que eu estou traduzindo quase que literalmente, elemento por elemento da sentença. É tudo muito simples. Tá? Professor, vamos colocar isso aqui no passado? Vamos, agora mesmo. Então, the father crouched. Ok? The father crouched and handed, or, aqui é um passado irregular, and gave one of the books to his son. But the kid, but he, e aqui é interessante a gente não utilizar mesmo o he, porque nós temos dois eles na história. Nós temos ele, o son, e nós temos ele, the father. E quando eu digo, mas ele não quer, fica óbvio que é criança, mas esse ele pode se referir a dois elementos, de maneira genérica. Então, vamos designar quem se trata. Mas a criança não quer. Ok? A Fernanda falou alguma coisa aqui, deixa eu dar uma olhada aqui. Podemos usar he doesn't want this one, that one, aquele. That one fica melhor, Fernanda. Viu? Pode sim. But he doesn't, e aqui eu tô maluco hoje, vamos lá. Mas a criança não quer, but the kid, podem falar, por favor. But the kid doesn't want it, ok? But the kid didn't, aqui, né? Didn't want it. Mas a criança não queria ele. Didn't want it. A criança não queria ele. Then the father crouched and handed one of the books to his son. But the kid didn't want it. Ok? É isso aí. Então, você pode lançar tanto no presente como no passado. Vamos lá. Se vocês tiverem qualquer pergunta, falem.
Aqui é interessante, né? A ordem, mais uma vez, né? A ordem dos quadrinhos muda. E prestem atenção nisso, viu? Porque geralmente a ordem é normal, mas às vezes muda. Então vocês têm que tomar cuidado, prestem atenção na ordem dos quadrinhos antes mesmo de começar a falar. E no nervoso lá, na hora da seleção, o bagulho é louco. Às vezes você nem presta atenção. Podem falar. Uma pergunta, no início da frase, no uso then, qual a diferença de usar then e so? Nenhuma. Eu uso Nenhuma? soul o tempo todo. Eu sou Ok. o cara do soul, velho. Eu uso soul pra tudo. É, Eu uso soul pra tudo. Tem dia que eu tô gravando o vídeo, é soul. Eu olho assim, meu irmão, eu só sei falar soul, cara. Tem que usar outras coisas. Tem then, tem therefore, tem hereafter. Tem um monte de coisa, eu só uso soul, cara. Só uso soul. É incrível. Então, assim, não tem problema não, tá? ok. Mas, às vezes, é bom você evitar usar porque é uma forma de você se educar para outras coisas que são positivas no seu inglês. No meu caso, eu fico assim, Claro. puta, véio, só sei usar soul, entendeu? Eu fiz Parece... a pergunta porque geralmente eu já vi frase com o início do so e no meio da frase com a continuação usa-se o then. Não, pode ser, porque o soul ele Mas, tem um poder muito conclusivo. Mas a gente usa o then também com poder conclusivo. O soul e o then são sinônimos muito fortes um do outro, tá certo? Ok. Vamos lá. Então aqui, ele quer... Teacher, Diga. se lá na sentença acima, que ficou wanted, se eu quisesse falar que ficou, mas a criança não queria aquele livro, eu poderia usar ou ficaria muito explicativo? Não. But the kid didn't want that book. Não. Você bota aqui um that book, ou that one, como a Fernanda sugeriu. Toma não, tá ótimo. Tanto esse that book como that one poderia aparecer tanto nessa frase aqui embaixo como na de cima que está no presente simples. Não tem problema nenhum. Tá. Não, é só porque Tá. meu raciocínio, quando você mostrou a figura abaixo, ele levou outros livros, né? Acho que ele está levando outros livros. Aí eu fiquei com isso na cabeça, montando aqui, se poderia... Ele não quis aquele livro, né? Ele queria outro livro. Isso, Assim, exatamente. na minha narrativa aqui que eu estou montando. Tá ótimo, não tem problema não. Vamos lá, vamos para o nosso terceiro quadro. Ele quer o livro maior, né? Ele quer o livro maior da parte de cima da estante. Da parte de cima da estante. E o pai fica surpreso com o pedido do filho. Ele quer o livro maior, da parte maior da estante. Ou ele quer um dos livros. Um dos livros. Ele quer um dos livros maiores da parte de cima da estante. Vamos passar isso para o inglês. He wants um dos livros. One of the books. Um dos livros maiores. One of the bigger books. Big é grande. Eu preciso colocar R no final para dar a ideia de maior ou mais grande. Bigger. One of the bigger books. Aqui a origem, from, parte superior, da parte de cima. The upper part. Up é cima, mas upper quer dizer mais de cima, da parte mais de cima. From the upper part of the shelf. Troquei aqui. Shelf. Of the shelf. And the father is surprised. Lembrem-se que na palavra surprised, a gente não fala o R do su. Então, você não diz surprised. Não, esse R não tem. Você vai dizer somente surprised. Ok? And the father is surprised at... A gente poderia dizer somente is surprised at that. Ele fica surpreso com isso. Poderia ser dito para simplificar. Is surprised at that. É surprised at this. Surpreso com isso, com aquilo. Is surprised at the son's
at the son's request. Request é o pedido. Teacher, Diga, eu poderia utilizar above? From above, the- não. Above. Poderia, from the books above, os livros de cima. Poderia. Né? The books above the small ones, os livros acima dos menores, porque above dá a ideia de algo que está acima de alguém ou de alguma coisa. Então, Entendi. the clouds above, né? As nuvens acima, né? Por exemplo, Uhum. tem uma canção que diz assim, Why the gods above me, who must be in the known. Isso é uma canção que... Eu não sei quem é o escritor da canção, mas o Simply Red canta essa música, que é Every Time You Say Goodbye. Toda vez que você diz adeus. E every time you say goodbye. Então é assim, why the gods above me? Porque os deuses acima de mim, why the gods? Why the gods above me? Porque os deuses que estão acima de mim, acima no mundo, no céu, em toda parte. Sim. Why the gods above me? Who must be in the known? Né? Who must be in the known? Que devem saber, que devem estar sabendo. Who must be in the known? Allow you to go. Te deixam partir. Né? Allow you to go. Ok? Então, above tem que ser acima de algo. Algo que está acima. Então, se você usar a palavra above, você tem que reescrever a frase para não criar uma distorção no uso, né? No sentido. Então, he wanted the books above the small, the big books above the small ones. Ele queria os livros grandes, ou the bigger books above the small ones. Ele queria os livros maiores acima dos livros menores. Aí eu deixava passar, mas você precisa dar essa referência, que alguma coisa está acima de outra. Acima de algo. Ok. Entendeu? Obrigada. Não tem problema. E sem contato físico, né? Um exemplo disso é aquela frase simples, mas tem tudo a ver. This up escalator over there, né? Tipo, que a escada rolante é logo ali em cima. Tá, tudo bem, mas eu não me lembro de ter dado esse exemplo, me perdoe. Mas qual era a frase? Repita a frase. Não foi você, mas eu escutei já esse exemplo. Aí eu tô comentando, é um exemplo disso, simples. The escalator is up there. Essa frase você falou? Por algum motivo o microfone dela ficou mudo. Vamos lá. Será que... Bom, tudo bem. Então, the escalators up there. The escalators up there é lá em cima, exato. É em algum ponto acima, mas não significa que está acima da minha cabeça, não significa que está acima de mim. O above tem a ideia de um acima sem estabelecer contato físico, algo que está acima. Como as nuvens estão acima de nós, ou Deus ou os deuses estão acima de nós, mas não temos contato, né? Não existe um contato físico, não está on. Quando eu tenho uma coisa por cima da outra e há contato físico, eu utilizo a preposição on. Ok? É no detalhe mesmo. Tem essas coisas no inglês que é decidir no detalhe. Se você quiser depois complementar, Ana Cássia, complemente, viu? Sem problema. Vamos lá. He wants one of the bigger books from the upper part of the shelf. And the father is surprised at the son's request. Como eu falei, você não precisa utilizar esse finalzinho assim, at the son's request, ao pedido do filho. Você pode utilizar somente at this, at that, tá? E a gente vai pegar essa sentença aqui e a gente vai lançar para... Eita, macho. É isso. A gente vai pegar isso aqui e vai jogar para o passado. He wanted, ele queria one of the bigger books from the upper part of the shelf. And the father was surprised at the son's request. Vocês vejam que muda muito pouca coisa quando a gente lança do presente para o passado. Muda praticamente nada. Só os
verbinhos mesmo que a gente tira da terceira pessoa do que a gente lança para o passado. Ou seja, basicamente a gente está tirando o S ou ES dos verbos e a gente vai colocar o hello? Hello? Hello. Opa, caiu, não foi? A conexão travou aqui. Eu joguei para os Sim. dados, tô igual a Flávia, joguei para os dados móveis aqui porque no computador travou tudo. Voltou. Vamos lá. Então, vamos continuar. Ok, então, como eu disse, muda muito pouca coisa. A gente tira os S's dos finais dos verbos e a gente coloca ED ou troca o verbo, lança o verbo pro passado. Foi o que aconteceu aqui com o is. O is se transformou em was, não é? Então, isso é o que acontece. Vamos para o nosso quarto quadro. Ok. Ele bota a imagem do tamanho de um bonde. Opa, isso. Que menino exagerado. Vamos lá. Então, beleza. Aí, o filho ou a criança não queria apenas mas 3 livros grandes. Não queria não precisa dessa vírgula não, em português. Não queria mas 3 livros grandes. E o pai observa, né? Aí vou ensinar uma palavra nova para vocês. Atônito. Atônito é quando você fica tão surpreso que você não consegue se mexer, você não consegue falar nada, você não consegue esboçar qualquer reação. Você fica um tanto paralisado pelo estado de surpresa, de algo que é surpreendente. Então, você fica atônito, certo? O pai observa atônito o filho ir embora com os livros empilhados sobre a cabeça, né? O filho ir embora alegremente. Aqui eu já falo de vez em quando que vocês precisam estudar português, né? E aí eu falo isso com todo respeito, porque a minha preocupação é que português reprova muito. Por que eu meti alegremente aqui no meio e não no fim? Valendo R$1 milhão. Por que eu joguei o alegremente aqui no meio da frase e não deixei ali no fim? Eu poderia dizer assim, o pai observa atônito o filho indo embora com os livros empilhados sobre a cabeça alegremente. Por que eu não coloquei alegremente no final da frase? E coloquei aqui no meio. Porque se o alegremente fosse no final, ia parecer que era o pai que estava alegremente, não? Não. Eu estaria dando a entender que os livros empilhados sobre a cabeça estavam empilhados alegremente. O verbo não faria o menor sentido. Você diz, puta, Túlio, não faz o menor sentido. Ou o filho está alegre ou o pai está alegre. Os livros não estão alegremente empilhados. Mas como tem um verbo e alegremente é um advérbio, né? Eu não estou dizendo que alguém está alegre, isso é um adjetivo. Quando eu digo alegremente, então alguém pode saltar alegremente, pode cantar alegremente, pode dizer bom dia, saudar alguém alegremente. Bom dia, meu amor. Então você sauda, ou saúda, que é o correto, você saúda alguém alegremente. Então, se eu metesse o verbo aqui, eu daria a entender que o que foi alegremente foi empilhado, os livros. E eu estou dizendo que o filho vai embora alegremente. Eu preciso deixar a palavra próxima do seu autor, ou do verbo ou da pessoa que realiza, para que as características não fiquem perdidas. Então, a ordem das frases, a ordem dos elementos no português ou em qualquer frase altera o produto, se você não tomar cuidado. Então, o pai alegremente, então o pai que está alegre. O pai alegremente observa, ou observa alegremente, continua sendo pai. O quem? Ele observa quem? O filho, beleza. O filho faz o quê? Vai embora, alegremente. Ou o filho alegremente indo embora ou vai embora. Então, se o alegremente vier antes do ir embora ou depois, se refere ao filho. E se eu passar daqui, os livros empilhados sobre a cabeça, já estou me referindo aos livros, e empilhados é uma ação dos livros. Foi feita em relação aos livros. Se eu colocar o alegremente depois ou antes de empilhados, vai dar a entender que é os livros, que estão alegremente empilhados.
Então, Ok. isso faz toda a diferença. Toda a diferença. Certo? É feito você... É como montar uma bicicleta. As peças têm que estar no lugar certo. Senão a bicicleta não anda. Tá? É feito brincar de Lego, né? Você vai montar um edifíciozinho de Lego, tem peça que tem que ir no lugar certo, senão não vai dar jogo. É um quebra-cabeça. Tá bom? Isso aqui é importante, viu? Isso aqui é tema de questão de português. Viu? Isso é gramática. Gramática portuguesa. E as mesmas regras de gramática portuguesa se aplicam no inglês. Essas regras de ordenação dos elementos da frase, onde que eles fazem referência aos elementos em particular, que fazem sentido, sem estragar a percepção de sentido, deixar a linguagem mais clara, essas mesmas regras do português se aplicam exatamente igual no inglês. Se você aprendeu isso bem no português, você traz essa bagagem para o inglês e isso vai te ajudar a aprender mais rápido. Então, às vezes, a melhor coisa que você pode fazer para poder aprender inglês é ser boa em português. Muitas vezes, a melhor coisa que você pode fazer é isso. Tá bom? Vamos lá. Mas a criança não queria. The kid, pode ser the child também, se você quiser. The child, vamos utilizar primeiro no presente. A criança não queria, não quer. The child doesn't want one, but 3 big books. And the father, observa, watches, astonished. Essa é a palavra para atônito. Watches, astonished. His son, o seu filho, walk away. Ele observa o filho ir embora. Eu só preciso colocar o S no primeiro verbo. Porque ele observa, enquanto outra pessoa faz outra coisa. Eu não preciso do S aqui na segunda parte. And the father watches his son walk away, que é caminhar, indo embora. A pessoa caminha para longe, isso é a mesma coisa que ir embora. Walk away, happily. Happily. With the books, com os livros, como é empilhados. Pode ser piled up, ou stacked up. On his head, sobre sua cabeça. On his head. Ok? Eu, se não me engano, alguém fez uma pergunta no chat, deixa eu me responder. O Emerson falou assim, professor, o que significa biggest? Biggest quer dizer o maior de todos, o maior de todos. Por exemplo, eu tenho aqui, e tem que ser sempre the biggest, tá? The biggest, the biggest book, o maior dos livros. Então, você vai ter um estante, e você tem um livro bem grandão. The biggest book, o maior dos livros, ele é maior que todos, tá? Bigger significa que algo é maior do que alguma coisa, você tem que dizer bigger than. Você diz bigger, às vezes, sozinho, mas você pode dizer também bigger than the other, do que o outro, maior do que o outro. Então, geralmente, a gente faz um comparativo com bigger. E aqui, um comparativo de um elemento A com um elemento B. Já na palavra biggest, a gente faz um comparativo de um elemento com todo o resto. Ele é o maior de todos, the biggest. Ok? Esse é o sentido dessa desinência aqui, desse sufixo EST. Tá? Quando a gente adiciona EST nos adjetivos pequenos, a gente está criando um superlativo. O superlativo significa isso, quando você faz uma comparação com um elemento dizendo que ele é mais alguma coisa que todos os outros. Se vocês tiverem perguntas, façam, viu? Vamos então pegar essa mesma sentença e jogar para o passado. The child não queria. Então, não queria did, para fazer, a gente precisa do auxiliar do passado. Didn't, no negativa. Didn't want. Eu não preciso colocar ed no verbo na hora que eu faço o negativo. Não preciso dizer didn't wanted. Não precisa disso. Já tem força de passado, já tem sinal de passado no did. Eu não preciso mais disso no verbo. The child didn't want one, but 3 big books. And the father watched, assistiu, observava, astonished, atônito,
his son walk away, ir embora, happily, with the books piled up, né? E aqui a gente vai precisar do passado mesmo, né? Aqui o passado a gente foi forçado a utilizar o passado mesmo no presente, né? Os livros empilhados, porque aqui a gente utilizou como se fosse um adjetivo, né? Mas também é um verbo. Piled up, stacked up on his head, ok? Simples, bastava traduzir uma coisa de cada vez que a gente chegaria ao resultado disso aqui. Bom, depois de um tempo, né? Depois de um tempo, ok. Ok. Depois de um tempo, enquanto fumava seu cachimbo, o pai foi para fora de casa tomar um ar. Foi para fora de casa tomar um ar. Foi dar uma voltinha, tomar um ar, dar uma relaxada. Pronto. Depois de um tempo, enquanto fumava seu cachimbo, o pai foi para fora de casa tomar um ar. Vamos colocar isso primeiro no presente. Depois de um tempo, after some time, não é mas algum tempo. After some time, enquanto em inglês é while. He, aqui eu não posso dizer, aqui a gente tem sujeito oculto, né, no português, aqui tem um ele. Enquanto ele fumava, mas no inglês não pode ter isso. E é muito normal os brasileiros fazerem assim. While he smoked, né, aí pega, não, mas eu falei enquanto fumava, aí deixa assim, while smoked. While smoked, é mais interessante você utilizar um he. After some time, while he smoked. Professor, não poderia utilizar não? Eu acho que eu já vi em algum lugar. Só se você tivesse dito o he antes. Se eu tivesse falado do father, na primeira parte da sentença, eu poderia utilizar o smoked sozinho, sem o he, mas eu precisaria com certeza saber de quem se trata. Tá? Então é melhor dizer antes, e não dizer depois. While he smoked. Cachimbo em inglês é pipe, é um cano. Tá? Pipe. Inclusive, fumar um cachimbo é um palavrão, tá? É um insulto. Vá fumar um cachimbo, tá? Vocês interpretem o que isso quer dizer, tá? Porque realmente é muito obsceno. Mas é um insulto, tá? Isso é palavrão, é dito como um palavrão. Vá fumar um cachimbo. Até em francês ele diz assim, né? Allez, tailler un pipe. Quando a pessoa manda o outro tailler un pipe, não foi coisa boa não, viu? Foi para ofender mesmo. Então, go smoke some pipe, ou go smoke a pipe. Isso é um insulto, tá? Isso Júlia. Pode falar. Então, por exemplo, se na hora assim me faltar vocabulário, eu não sabia o que era cachimbo até agora. Eu posso só colocar while he smoked? Só Enquanto isso? fumava, tá ótimo. While he smoked. Tá. É exatamente isso. Você Ok. trabalha com as armas que tem. Correto. Isso, tá bom. After some time, while he smoked his pipe, ele, the father went, ok, eu tô botando tudo no passado no automático, né? While smokes his pipe, the father goes out. Ele sai, goes out of the house, da casa, of the house, to catch some air. Tomar um ar. Catch em inglês significa apanhar. To catch some air. Para apanhar um pouco de ar. To catch some fresh air. Para apanhar um pouco de ar fresco. Acho que faltou o father aí, não? After some time, Faltou. while the smoke, his pipe the father. Thank you, dear. Thank you very much. The father goes out of the house to catch some air, some fresh air. Muito bom. É isso aqui. E aqui,
uma certa riqueza de vocabulário para que vocês possam aprender palavras novas com o processo. Provavelmente você nunca vai precisar, tem gente que nunca vai precisar fazer esse tipo de exercício, de verdade, na seleção. Por exemplo, eu tive uma aluna que passou na Azul, não passou não, fez Azul, não passou, e já estava dando o tempo dela fazer Azul de novo, já ia bater 6 meses. Então, ela podia muito bem ser chamada pela Azul de novo para fazer uma seleção. A Gol chamou. E foi maravilhoso, assim, porque como ela tinha se preparado quase 6 meses, ela começou a fazer aula comigo em janeiro, fez uma semaninha de aula, foi fazer a seleção, não passou. Aí, vamos continuar, bora. Aí a gente foi, se eu não me engano, maio. Quando chegou em maio de 2019, a Gol ligou. Ai, Túlio, meu Deus, a Gol ligou, eu passei, vou fazer seleção semana que vem. Pronto. E foi assim, foi tudo muito simples, assim, ela fez, passava, foi tudo lindo. E começou a voar pela Gol. Depois que veio a pandemia, eu não sei mais como é que tá, se continuou voando, se parou. Eu espero que ela continue trabalhando. Mas nunca precisou fazer de verdade, de novo, o exercício de cartoon. Mas o que foi bom? Enriqueceu o vocabulário dela. Essas histórias em quadrinhos forçam muito você a ganhar vocabulário. Muita gente já tem conhecimento bom de estrutura, já sabe gramática direitinho, mas na hora de falar engasga. Por quê? Porque falta palavras. E aí tem 2 exercícios que vão ser grandes aliados fortes para você aí. Descrição de imagens e narração de quadrinho. E narração de quadrinho ele é muito bom por quê? Porque você não narra coisas estáticas. Numa fotografia, você congelou o tempo num determinado momento e você conta aquilo que está congelado ali na cena. Aqui na história em quadrinhos, você narra uma história, uma coisa que aconteceu, uma experiência que alguém viveu. Então, se você vai, na entrevista, falar de coisas da sua vida, esse tipo de experiência que vai ajudar muito você a trabalhar na entrevista. Porque você vai falar de experiências, de coisas que você viveu, de coisas que você fez. Então, esse exercício é muito útil para desenvolver o inglês da pessoa. E não acho que é bobagem o fato da Azul utilizar esse tipo de material na seleção, porque ele testa uma capacidade muito importante do inglês intermediário. Você chega, vai conversar com alguém em inglês, o que você tem que fazer? Você tem que contar um pouquinho da sua história. É com esse tipo de habilidade que é trabalhada aqui que você vai fazer isso. Tá bom? A imagem congelou. É, a imagem Tá tranquilo por aí? tranquilo. Porque eu tô vendo aqui no meu computador tudo travando. Mas tudo bem, vamos para frente. Ó, ficou instável Voltou. mesmo aqui, apareceu. Voltou, não foi? Uhum. Pronto. Mas tá instável. Ficou cortando o que eu acabei de dizer, não? Não. Não. Não deu para ouvir. Beleza. Então vamos passar essa frase aqui do presente para o passado. Copiar. After some time, while he smoked... E aí vocês já estavam vendo, né, no passado, porque eu já estava em modo automático ali. While he smoked his pipe... Deixa eu baixar aqui, que ele é meio exagerado. Eu rolo um pouquinho para baixo, ele já joga a página toda para baixo. While he smoked his pipe, the father went. Passado do go é went. Went out... Falar while he Perdão. While he smoked... Repita sua dúvida. eu posso falar while he was smoking? Uhum. Pode sim. Aqui, ó. While he was smoking his pipe. Pode ser também. Enquanto ele estava fumando seu cachimbo, não tem problema. Pode sim. The father went out of the house to catch some fresh air. Para pegar um ar fresco. Né? É bom que fique assim, porque eu não posso dizer que ele foi olhar o filho, ficaria meio óbvio. Se você narra a história, isso aqui é só bobagem, tá, gente? Isso aqui é bobagem, ninguém precisa fazer isso. Mas se você narra a história de maneira a não chamar a atenção do leitor ou do ouvinte para o que está prestes a acontecer, quando você dá o soco, a piada vai fazer a pessoa cair no riso ainda mais. Então, por isso que não aparece o filho aqui. Se aparecesse o filho nesse quadrinho, ficaria meio óbvio. E aí você perderia o efeito da piada. Tá? Então, o segredo da história é como o mágico. O mágico chama a atenção sua para a mão direita e na mão esquerda ele está fazendo o truque. E aí você não vê. E quando você vê, nossa, que legal! Se você tivesse visto, o elemento surpresa teria sido perdido. Então, a mesma coisa é na arte de contar histórias, especialmente na arte do humor. Né? Se você conseguir antecipar
ao fim, aí não tem mais graça, né? Por isso que ninguém conta para você que vai fazer uma festa surpresa, porque se você souber, surpresa se perde. Então, ó, o pai ficou tão besta que deixou o cachimbo cair, cara. Então, vamos lá. O pai descobre, né? O pai descobre o filho. O pai descobre o filho. Deixa eu ver colocar isso de um modo simples aqui para não ficar muito longo. O pai, the father. O pai fica surpreso, eu vou usar outra palavra, né? Surpreso. O pai fica surpreso, atônito, embasbacado. Vamos lá. O pai fica embasbacado ao encontrar o filho. Ele empilhou os livros para subir, né? Ele empilhou os livros, ele empilhou os filhos, vê que animal. Ele empilhou os livros e subiu neles, para pegar as frutinhas na árvore. Ele não queria ler nada, né? O pai fica embasbacado e deixa o cachimbo cair. Pronto. E deixa o cachimbo cair. Certo? Vocês podem, como eu falei antes, vocês podem sempre trabalhar com frases menores também, né? O pai fica surpreso e vê o filho em cima dos livros, pegando frutas na árvore. Poderia ser uma versão mais simples da frase. Vocês podem começar com versões bem simples mesmo, não precisam copiar as versões mais bem trabalhadas, porque elas vão exigir de você uma capacidade de criar isso tudo mentalmente. Eu vou falar um pouco disso já, sobre essa questão, porque você não vai fazer essa prova por escrito, como a gente está fazendo aqui. Então, na real, a pessoa mostra a imagem para você e diz assim, ô bonita, narra isso aqui para mim. Aí você se vira nos 30, entendeu? Então, se vira nos 30 mesmo, tipo Domingão do Faustão mesmo. Então, assim, essa questão de fazer tudo por escrito aqui é só o treinamento. Como a gente dizia quando era moleque, a Vera é ao vivo, você não tem que escrever, você só vai falar, entendeu? Aqui é a brinca, como os moleques a gente começava a falar quando era moleque. Então, o pai fica embasbacado. The father is staggered, ok? Staggered. Eu botei embasbacado porque eu não sabia como traduzir a palavra staggered. Isso é muito louco. Pode ser espantado? O pai fica espantado? Mas qual a palavra que você usa para espantado? Quem está com o Google Tradutor aí? Quem é que está com o Google Tradutor aí por perto? Pega o Google Tradutor, coloca assim, espantado, e traduz para o inglês, por favor. Qual é a palavra que o Google Tradutor vai dar? Amazed. Amazed, mas amazed tem a ideia de double take. Double what? Scare. Não, o scared é assustado. Scared é assustado. Amazed é maravilhado. Amazed dá a ideia de maravilhado. Tanto que quando você diz que algo é maravilhoso, astonished a gente utilizou antes, astonished. Tem staggered. No word reference dá como double take, espantado, surpreso. Double taken. É a primeira vez que eu ouvi falar disso. Primeira vez que eu ouvi falar. Estranho. Mas tudo bem, pode ser que exista. Tem muita palavra no inglês. Mas eu não conheço double taken, não. Tá. Eles dão algum tempo para você realizar a história de cabeça ou é papum? É papum. É papum, Fernando Oliveira. Tá? Segura que o filho é teu. É assim, é nesse ritmo, tá? Mais uma vez, Viviane, eu não conheço o double taken. Eu quis utilizar esse staggered. Eu olhei o Word, eu costumo consultar o site wordreference.com. Sim.
que ali me dá vocabulário. Aí apareceu esse. Eu também não Vou pegar aqui, conhecia. deixa eu pegar aqui o staggered no Oxford. Eu vou dizer para vocês qual é o sentido da palavra staggered. Deixa eu abrir aqui que eu estou usando o celular. Hoje eu vou fazer pesquisa no tablet da palavra. Vou abrir aqui o Oxford. Eu vou dizer para vocês o que é staggered. Isso, staggered. Staggered, surprised and shocked. Surpreso e chocado. Pronto, a palavra que podia entrar aqui é shocked. Ele fica chocado. Verdade, shocked. Melhor do que embasbacado aqui seria chocado. O pai fica chocado. E eu esqueci de colocar o pai aqui, ó. O pai fica chocado. Chocado ficaria muito bom. Ele fica em choque ou chocado. Ok? Ele fica em choque. Surprised and shocked em relação a algo, at something, you are told, que te dizem o que acontece. Ele estava chocado. Então, staggered, é por isso que eu queria essa palavra, e é muito louco, é por causa do hábito, né? Você vai conhecendo a língua, você vai sabendo já quais palavras você pode utilizar para expressar emoções das pessoas. E nesse caso, he's staggered or shocked, ok? Shocked. Hold on a minute. Hold on a minute. Ok, vamos lá. Então, nós temos aqui. The father is staggered or shocked and lets e deixa and lets his pipe and drops his pipe. Vamos dizer assim. E derruba o cachimbo. And drops his pipe. Ele derruba o cachimbo, ele deixa o cachimbo cair. Tarará, não, ele derrubou o cachimbo. Pronto, vamos simplificar, porque drop dá a ideia de derrubar o cachimbo. Ele derruba o cachimbo. Tá? E derrubar, a gente imagina derrubar assim, o copo está em cima da mesa, você bate com a mão, ele cai. Mas basta você estar segurando alguma coisa e você abre a mão e solta, você derrubou. Tá? Você deixa algo cair. Em inglês, já é drop. É feito largar, tá? Quando o policial, sei lá, ele saca a arma para um cara que está com uma arma também, para um bandido que está com a arma também, uma faca, o que for. Ele vai gritar o quê pro bandido nessa hora? Ele vai dizer assim, drop your weapon. Solta a arma, larga a arma. Drop your weapon, drop the gun, solta a arma. Drop the knife, solte a faca. Drop. Ele aponta a arma pro cara. Drop the gun. Drop the weapon. Solta a arma. Então, drop é você largar, jogar no chão, soltar. Tá? And he drops his pipe. E ele derruba o cachimbo. And he drops his pipe. When, quando, né? When he finds his son. Quando ele encontra seu filho. When he finds his son. He stacks, ele empilha, he stacks the books, ele empilha os livros, and climbs on, pode ser on e pode ser onto, and climbs on them, e sobe neles, and climbs on them. Túlio, Diga. mais uma vez, por exemplo, se faltar vocabulário aí do empilhar, o que eu poderia falar? Put? Não. Poderia ser put one on the other. Põe um sobre o outro. One over the other. Um sobre o outro. He puts one over the other. Puts one on the other. Esse puts one on the other é uma porcaria, mas eu vou dizer assim, ó, é o último recurso, tá? É o último recurso, assim, sabe? Você tá pela hora da morte, aí você recorre a isso, tá? Mas tá bom. o mais interessante seria pile up, stack up, né? Porque eu tô pensando nas improvisa. possibilidades do branco, sabe? Na hora, assim, e falta de vocabulário mesmo. Sim. É bom, uma técnica para você trabalhar com isso é você escreve o seu texto, depois que você montou o texto, você tenta reescrevê-lo de um jeito diferente, com outras palavras, mas que você mantenha o modo original do texto. Legal, eu faço legal. isso,
Eu faço isso com as meninas no treino do Quizlet. Eu pego as perguntas, as meninas que já estão sabendo todas as respostinhas daquelas perguntas, aí eu viro para elas e falo assim, ó, beleza, agora você vai me dar uma resposta que tem o mesmo sentido da que você já memorizou, mas eu quero uma resposta diferente, com outras palavras. E ao vivo, a gente faz ao vivo durante a aula. Então, é Caramba. mais ou menos a mesma coisa. Isso é com as meninas Tá. que já estão um pouco mais envolvidas naquelas questões, né? Com outras pessoas, não exatamente. É um estágio avançado, porque senão você fica dependendo da decoreba. Você fica realmente dependendo do que memorizou. E esse tipo de exercício serve para mostrar para o seu cérebro, para sua mente, quais são os caminhos que você pode recorrer. Entendi. Opções de como você pode montar frases. Não é simplesmente, o que foi que eu decorei para fazer, né? Vamos lá. And climbs on them to pick up the berries. Por que berries, professor? Por que não pode ser fruits? Pode ser fruits, mas frutas pequenas em inglês a gente chama de berries. Quando a árvore é pequena, isso aqui é um arbusto, isso aqui não é uma arvorezinha, isso é uma arvorezinha, mas não é uma árvore grande, isso aqui é uma arvorezinha pequena. E isso, árvore pequena em inglês a gente chama de bush, feito o George W. Bush. Bush em inglês é arbusto. Então, os bushes, eles dão frutas pequenas, que a gente chama de berries, né? Então, tinha um celular antigamente que era bem famoso, chamado BlackBerry, né? BlackBerry. Então, berry é uma fruta pequena. Então, nós temos berries, frutinhas. To pick up the berries, né? To pick up the berries from the bush, da árvore ou do arbusto. From a bush. To pick up some berries, vamos dizer algumas frutas. To pick up some berries, or to pick, né? Pode ser pick e pick up. Pick up geralmente do chão, mas tudo bem, ele vai colher. To pick up some berries from a bush. Ele não quer ler. He doesn't want to read anything. Ele não quer ler qualquer coisa. Ele não quer ler qualquer coisa. He doesn't want catch. Eu não usaria catch não, Ana Lígia. Eu não usaria não. Sabe por quê? Porque catch dá a ideia de apanhar. Então, eu arremesso alguma coisa e você apanha. Você pega. Isso é tipo jogo de beisebol. Eu lanço a bola e você tem que pegar. Não é catch. Tá? Eu não usaria catch, não. Catch dá a ideia de movimento, dá a ideia de lançamento. Eu não usaria, não. Then, to pick up some berries, fruits. To pick up some berries, fruits from a bush. He doesn't want to read anything. Poderia ser get some berries, to get some berries. Pode. Perdão. To get some berries from a bush. Para pegar, conseguir algumas berries da árvore ou do arbusto. Pode ser também. E aqui a gente pega e lança isso aqui para o passado. Então vai ser assim. The father was staggered or shocked and dropped. Dropped com double P. And dropped his pipe when he found. Quando ele encontrou. When he found his son, he stacked up. Ele empilhou. E aí vou dizer mais. Ele tinha empilhado. Aqui era passado por past perfect, né? Porque essa ação é mais antiga que as ações do pai ficar chocado e ter derrubado o cachimbo quando encontrou o filho. Então, ele tinha empilhado isso tudo, ele tinha empilhado os livros antes disso tudo acontecer. Então, eu uso o had stacked para dar a ideia de que essa ação é mais antiga que todas as outras que eu já usei. He had stacked up the books and climbed, e subido. E esse had vale para o climbed também. And had stacked up and climbed onto them to pick up, para pegar, que eu não preciso mudar nada, to pick up some berries or fruits, e aqui não é fruits, tá? Esse i do fruits é mudo, você só diz fruits, tá? To pick up some fruits from a bush. Ele não queria, de novo, ele não queria, a gente já usou isso hoje. He didn't want to read anything. Ele não queria ler nada. Então tá aqui. O que é que eu gostaria que vocês fizessem logo depois dessa aula? Vocês pegassem a imagem, essa imagem aqui, né? E depois vocês iniciassem o processo sozinhas. Contassem a história do seu jeito. Sem ver a gravação da aula, sem olhar as anotações que vocês fizeram. Pega a imagem, eu vou lançar a imagem para vocês no Telegram, no WhatsApp, não se preocupem. E eu quero que vocês narrem sozinha a imagem.
pode ser por escrito, mas produza o seu próprio texto. Use só as memórias. É inevitável excluir as memórias nesse processo. Professor, beleza, Fei, diga. volta um pouquinho a última frase para terminar de copiar. Tudo bem. Então, vocês pegam a imagem, façam a narrativa sozinhas, sem um aporte de nada, só da memória mesmo. Aí, o que você faz depois? Guarda o exercício, deixa ali quieto, né? Deixa o exercício quieto, vai fazer outra coisa. Uns 10 minutos. Depois você volta. Olha só para a imagem. Deixa o caderno fechado. Olha só para a imagem. Narra. Narra direto. Depois você narrou, abre o caderno e vê o quanto que a sua narrativa foi parecida com aquilo que você já tinha montado. Você está entendendo o processo que eu estou tentando descrever para vocês? Primeiro, você faz o processo lento, em que você estuda, traduz, escreve, e depois você faz o processo mais natural, que é simplesmente olhar para a imagem e descrever. Depois você pode trabalhar com outra imagem na sequência. Então, você pega uma outra imagem, porque eu vou dar uma outra imagem para vocês poderem fazer de exercício, para vocês praticarem no futuro. Eu posso até dar mais de uma imagem, mas não é bom ter muita coisa não, porque senão... É feito, eu falei na sequência de stories ontem, né? Você não precisa estudar mais, você precisa estudar menos, né? Muita gente tem uma vida corrida, muita coisa para fazer, tem trabalho, tem menino, tem casa, tem marido, tem cachorro para cuidar. E, eu preciso estudar. Então, precisa estudar, você tem aquela sensação de que você tem que fazer um dia ter 25 horas, ter 26 horas para você ter uma hora para estudar. E não é estudar mais, é estudar menos, né? Você tem que tentar encaixar naquelas brechas de oportunidade, você vai encaixando pequeninas atividades. Então, você faz isso aqui, ó. Você faz isso aqui. Vamos pegar, por exemplo, a Flávia. A Flávia trabalha como consultora de vendas, não é isso, Flávia? Isso mesmo. Pronto, então a Flávia provavelmente não tem tempo para estudar em nenhum momento do dia ou só à noite. Isso. Só à noite. E olhe lá. Viajo bastante. Isso. Então, mas aí o que é que você faz? Você pega a sua imagem e aí você deve ter no seu celular um bloco de notas. Sim. Certo? Aí você pega a imagem, você cola no bloco de notas, ou você nem precisa colar no bloco de notas. Você, por exemplo, você pode fazer assim, você cria um grupo do WhatsApp só para você. Você vai lá, seu filho já tem um WhatsApp? Ainda não. Ótimo, então faz o seguinte, a Meire é sua amiga, não é? Sim. Pronto, você faz o seguinte, você cria um grupo do WhatsApp e bota Meire. Bota você e bota Meire. Aí você bota lá, né? Aí você bota assim, lembretes... No nome do grupo, você bota lembretes Flávia. Faz isso. Pronto. Aí você pega, depois de criar o grupo, você vai lá e exclui a Meire. Aí fica só você no grupo. Entendi. Tá? Aí você pega a imagem e joga lá no grupo. Tá lá a imagem. Beleza? Aí você está fazendo uma atividade. Você começou o dia, dirigiu até o trabalho, visitou o cliente. Aí você chegou para visitar o cliente. Beleza. Se você não chegou atrasada, você vai descer do carro e vai se organizar para subir. Você pega o grupo do WhatsApp, você olha para a imagem do primeiro quadro e você escreve a frase em português. Pronto, vai embora. Vai embora. Você levou o quê? 30 segundos? Levou, mas fez. Vai embora. Atendeu o cliente, voltou para o carro para poder seguir o dia. Antes de você dar a partida no carro, você pega o grupo do WhatsApp, olha para aquela frase que você fez em português e você tenta fazer ela em inglês. Excelente. Aí você segue o dia, dirige, vai-se embora. Chegou no outro cliente, você para antes de descer para poder atender o cliente, você faz, espera aí, mas eu acho que essa frase não tá muito boa. Deixa eu olhar essa palavra aqui no Google para saber se está certo. Você olhou 2, 3 palavrinhas no Google, corrigiu a frase, deu uma polida naquela frase, acabou, segue o dia. Vai lá atender seu cliente, você tem que ganhar seu dinheiro. Volta, mesma coisa. Não vou mexer mais nessa frase não, quero ir para a próxima. Então, beleza, narra o segundo quadrinho. Se ao longo do dia, entre uma etapa e outra, uma pausa para o café, uma hora que você foi no banheiro e voltou, entre ligar o carro e desligar o carro, entrar no carro e sair no carro, você fez uma pequenina atividade. Se ao final do dia você concluiu a narrativa do quadro inteiro, da história inteira, missão cumprida. Tem gente que gastou o dia no Instagram, não estudou porra nenhuma. Você estudou. Excelente ideia. É disso que eu estou falando quando eu digo para vocês, não estudem mais, estudem menos. A vida de vocês é difícil. A vida de vocês é complicada. Se você quiser achar, não, eu tenho que fazer igual Moisés, eu tenho que dizer assim,
abre. Aí o Mar Vermelho abre para o seu estudo passar. Não vai abrir, cara. Não vai abrir. Quem é você na fila do pão? Não é. Então faz o seguinte, quebra o teu processo, porque isso aqui, o estudo, é aquilo que vai transformar a sua vida, é aquilo que vai trazer você para a conquista que você precisa para melhorar de vida. Então, já que o mundo não pode parar, já que o seu dia não pode parar para você estudar, o que é que você faz? Você vai, de maneira muito esperta, inserindo devagarinho nas brechas de oportunidade o seu estudo. Quanta gente passou o ano de 2020 sem fazer nada. Nada, nada, nada. E você que não tem tempo, você arruma um jeito. Você não arruma uma desculpa. E 2020 a gente teve tempo pra caramba, né? Ficamos em casa, né? Por causa da pandemia. E realmente foi um ano perdido. E o resultado foi 18 mil inscritos na ITA, né? Esse foi o resultado. Então, eu falei fazendo piada aqui nas minhas aulas. Eu disse, quando acontecer a primeira seleção para comissário, depois da pandemia, vai abrir um buraco do chão e todo tipo de criatura abissal vai brotar das profundezas da terra para poder se inscrever nessa porcaria dessa seleção. Mas foi dito e feito. Eu nunca tinha visto tanta gente inscrita na seleção de comissário. Meu Deus. É verdade. As pessoas não estudam. As pessoas não estudam. Então, eu quero que vocês aprendam isso. Porque a pessoa veja, lembra que eu falei no começo da live que o problema não era ter expectativa, que o problema é você ter as expectativas certas, para as coisas certas? Eu falei disso. Aí eu penso, por exemplo, eu me coloco nos sapatos da Flávia. Flávia tem filho, tem trabalho, provavelmente é dona de casa, então além dos afazeres fora de casa, das obrigações fora de casa, das obrigações dentro de casa. Então, é uma mulher, bicho, é uma mulher que tem que ser 2 ou 3 ao mesmo tempo. E aí você vai querer exigir dela, não, você tem que estudar 1 hora por dia, porque se não estudar 1 hora por dia não tá bom. Que isso, cara? Você tá louco. Não é assim que funciona. Então, você vai esperar de você... Aí a pessoa, não, se eu não conseguir sentar para estudar 1 hora, eu vou me sentir culpada. Eu vou me sentir fracassada, eu vou me sentir derrotada, eu vou sentir que eu não consigo dar conta, eu não consigo fazer minha vida sair do canto. É essa a sensação que a pessoa tem. Aí o pessoal fala, aí quando o pessoal diz, você está se sabotando. E às vezes a culpa nem é da pessoa, cara, ela simplesmente não teve condição de atinar para o fato, ela não teve a oportunidade de se dar conta disso. Então você pensa, quais são as brechas de oportunidade entre uma pausa, entre uma atividade e outra? Será que eu consigo colocar uma atividade no menor nível de complexidade possível, que eu consigo pensar, que eu consigo conceber, para não criar atrito? Tem um cara que é especialista nesse tipo de coisa, que é o professor B.J. Fogg. O professor B.J. Fogg, ele começou a se exercitar fazendo uma flexão de braço toda vez que ia ao banheiro. Quando ele ia ao banheiro, ele ficava no chão, marinheiro, não, o pessoal chama de marinheiro. Ele ficava no chão, fazia uma flexão de braço, levantava e ia fazer xixi. Pronto, aí ele voltava pro estudo dele, pro trabalho dele. E ele disse que fez um resultado antigo, porque ele ia várias vezes ao banheiro durante o dia, então ele fazia 10, 15 flexões de apoio de frente por dia. Então, pequenas coisas. Eu coloquei um exemplo lá, né? Você pega um bloquinho de nota pequenininho, uma caneta, e você escreve uma pergunta de entrevista. Né? Por exemplo, tell me about yourself, or why do you want to be cabin crew? Por que você quer ser comissária? Deixa lá, só escreve a pergunta e bota lá. Tira tudo que está da sua frente, da sua mesa. Então, você está trabalhando em cima da mesa. Tira o máximo de coisa que você puder. Na hora que a gente tem ciclos de atenção. Então, você está prestando atenção numa coisa, na hora que você para e olha para outras coisas, você tira um pouco o foco. Quando você olhar para o quadrinho, para o caderno, para o bloquinho de nota, ele manda uma mensagem para você, diz, escreva em mim. O bloquinho tem uma frase em cima, no papel, a frase está dizendo, me leia, leia-me. Tudo que você vê mandou uma mensagem para você. Você olha para a cadeira diz assim, sente-se em mim. Entendeu? Eu olho para o computador está dizendo para mim, preste atenção em mim, use-me. O celular está dizendo, abra os aplicativos que há em mim. A caneca diz para mim, me encha com algum líquido, beba a partir de mim. Todos os objetos mandam mensagens para você de alguma coisa que você deve fazer com eles. Então, quando você limpa o espaço na sua frente, você limpa os sinais. Você tira os ruídos. Eles não estão competindo entre si.
Tem lá só o bloquinho de notas e só a caneta dizendo para você, leia-me. Quando você lê, tem uma pergunta. Por que você quer ser comissária? E aí a pergunta diz para mim, responda-me. E você vai colocar somente uma frase. Quer colocar a frase em português? Coloca. Pronto, vai embora. Vai fazer outra coisa. Vá trabalhar. Parou? Por algum motivo você pausou? Vai levantar para ir no banheiro? Beleza, antes de ir no banheiro, traduz a frase. Você tem 30 segundos, no máximo 60 para traduzir a frase. Ah, não vai dar tempo não. Então, beleza. Faz o teu xixi e volta. Voltou do xixi? Antes de começar, olha para a frase. Escreve a frase em português. Já escreveu? Passa para o inglês. Já escreveu em inglês? Melhora. Não quer melhorar? Escreve mais um. Você tem 60 segundos. Faça isso em 60 segundos. E siga o dia. Faça um encaixe do seu estudo, das suas atividades, em pequenas porções, de maneira que você possa iniciar. Qual o mais importante? Primeiro, você já está fazendo alguma coisa. Segundo, você não vai ter a sensação de que você é impotente diante do seu dia. De que o seu dia é uma coisa que escapou do seu controle, que a sua rotina controla você. Você vai ter a sensação de que você é a dona da sua rotina. Você manda nela, não ela em você. Terceira coisa, você vai ter a sensação de que você é capaz de fazer pequenos progressos, que você já está conseguindo mudar a sua vida de algum modo. Terceira coisa, ou quarta coisa, na verdade, se você começa a ver algum resultado, você começa a se empolgar. Porque pode ser que o processo seja chato para você. Mas se você tiver com aquela sensação de que você está evoluindo, que você está entregando algum resultado bom, mesmo que pouquinho, você começa a ficar motivado. Porque todo mundo gosta de ganhar. Quando você sente que você está tendo uma vitória, você quer mais. Nada é mais viciante do que o gosto da vitória. Então você vai, eu estou ficando boa nisso, eu vou fazer mais. Entendeu? Isso nada, é porque as pessoas falam assim, eu não estou desmotivado. Olha, a maior besteira do cidadão é achar que ele precisa estar motivado para começar a fazer alguma coisa. Não é assim que funciona. Se você não está motivado para fazer algo, faça nada, faça um nadinha de nada. Faça uma frase, faça uma palavra, faça um exercício. Eu preciso fazer um exercício de gramática, tem 10 questões, responda somente uma. Se for o caso de responder metade, responda só metade. Mas faça aquela porção mínima da atividade que dá para fazer, mas que não precisa de nenhuma motivação. Se você fez aquilo bem feito, é bem provável que você comece a sentir uma certa motivação. E isso talvez não venha na primeira tentativa. Talvez você precise fazer as coisas sem motivação durante alguns dias, até que você esteja ali propensa a se alegrar com seus próprios resultados, com a sua insistência. Tá bom? E é como eu falei antes, né? Muitas vezes o sucesso vem das pessoas não que são talentosas, não que estão motivadas, mas vem das pessoas que são teimosamente insistentes em fazer aquela coisa o tempo todo, sem desistir, até os bons resultados aparecerem. Tá bom? Então, eu quero que vocês façam isso, eu quero que vocês sejam inteligentes na hora de estudar e ajustem as suas expectativas. Porque eu vou fazer um esforço homérico para o meu dia parar e estudar. Beleza. E no dia que você tiver de TPM? Você não quer nem olhar, você não quer nem abrir a cortina para ver o sol, dizer bom dia, não vai. Entendeu? Se aparecer alguém perto de você, você manda pastar de tão virada que você tá. Então, assim, tem dia que você tá de mal com o mundo, cara. Tem dia que você tá de mal com a vida. Você não quer fazer aquele esforço homérico para poder parar para estudar. Aí você não estuda hoje, não estuda amanhã, passa a semana e você não estuda. Aí pronto, já largou, já foi. Aí vem a culpa, né? Vem a decepção consigo mesmo, e aí fica mais difícil ainda você responder. Olha, a Viviane, hoje eu tô. Hoje está de mal com a vida. Então, quando você está desse jeito, nesse estado emocional, é muito difícil você querer fazer um esforço adicional por qualquer coisa. Especialmente se estudar inglês não é algo saboroso para você. Tá certo? Então, sejam inteligentes. Ajustem as suas expectativas e os seus planos de atividade com base na realidade daquilo que vocês são e com base na realidade do que vocês enfrentam. Muita gente, é por isso que eu não proponho um método revolucionário de estudo. Eu simplesmente proponho que vocês aprendam a estudar como seres humanos. A gente às vezes precisa ensinar para as pessoas, olha, você tem que aprender a se comportar como um ser humano e você vai ajustando o seu comportamento e você vai de modo inteligente ali aplicando aquilo na sua realidade de estudo nos seus projetos. Entendeu? Algumas pessoas focam muito na técnica, né? No método de estudo. Eu foco no indivíduo. Eu nunca esqueço que o meu aluno é uma pessoa e as pessoas enfrentam problemas, as pessoas têm talentos e elas precisam saber fazer o melhor uso disso. Certo?
Então, estudem. Eu vou lançar essa imagem no grupo para vocês, possam estudar, e vou lançar uma outra imagem para que vocês possam fazer um exercício adicional em cima disso, tá bom? No mais, eu quero Professor. parabenizar. Opa, pode falar. Essas aulas do carnaval vai ficar gravado na plataforma para quem tem o curso, né? Isso, 2 delas já estão lá, as outras 2 eu vou colocar hoje. A de Tá ontem e a de ótimo. hoje. Excelente. Pode ficar tranquilo, vocês vão poder revisar tudo. Tá, obrigada. No mais, eu gostaria de parabenizar todos vocês por estarem presentes aqui desde o sábado, né? Eu decidi fazer o evento de última hora, né? A adesão foi muito boa, baseado no fato de que não tivemos tempo de preparar tudo isso. E vocês estão de parabéns, porque renunciaram uma porção do seu tempo, né? Vocês fizeram uma escolha de sentar para estudar. Eu imagino que ter estudado todos os dias inglês não só enriqueceu vocês em alguma coisa, mas como também dá aquele gás assim, poxa, eu vou continuar, eu não vou parar, né? Eu vou continuar me preparando para que eu tenha melhores chances nas minhas próximas oportunidades. 2020 já foi um ano assim que machucou tanto a gente, né? Que torturou a gente com tantas incertezas, com tanto medo. E agora que a chama da oportunidade, agora que a chama da esperança está se acendendo de novo, eu não quero desperdiçar minha oportunidade. Eu quero ter minhas melhores chances. E vou dizer uma coisa para vocês. Pode ser que vocês não passem na próxima seleção. Vocês precisam considerar isso. Eu não gosto muito de você pensar, não, gente, não fala assim, se eu passar, quando eu passar. Não, gente, é o seguinte. Sempre existe a possibilidade do fracasso. Sempre existe a possibilidade da derrota. Vocês têm que saber que existe uma vida após a derrota. E vocês precisam estar prontos para isso. Isso é uma coisa que a gente aprende na arte marcial. Quando você vai para o campeonato, você sabe que você pode perder. E se você encontrar um judoca que é melhor do que você? O que você vai fazer? Vai chorar? Não. Você tem que aprender com seus erros. Então, dê o seu melhor. A questão é, você deu o seu melhor naquela seleção? Você fez o melhor? Tá, não foi suficiente. Beleza, o que é que faltou? E você segue para a próxima. Então, é essa trajetória de persistência, de insistência, de melhoria contínua. E aí é como o Joel J. fala. O que é que o Joel J. fala? Para um campeão, a vitória não é uma surpresa. Por quê? Porque ele está todo dia ali, cara, ralando, exigindo cada vez mais dele. Então, ele foi para o campeonato, 5º lugar, beleza, velho. Para ele não muda nada. Chegou na segunda-feira, é treino de novo. Tá lá na piscina. O Joel J é campeão medalhista olímpico de natação. Tá lá na piscina. Se ele ganhou o ouro, não interessa. Segunda-feira ele tá lá na piscina. Então, no dia que ele chega e ele tira o primeiro lugar, para ele não fez diferença, porque segunda-feira tem treino de novo. Entendeu? Eu sei que existe uma pressão, do lado pessoal, existe uma pressão muito forte. Por quê? Porque o dinheiro falta no final do mês. Porque talvez seu trabalho seja uma bosta, seu chefe seja um FDP. Não é? Eu sei. Talvez você esteja passando por condições de vida, a sua condição de vida esteja complicada e você precisa, de fato, de uma melhoria. Mas precisa que você contemple o universo de possibilidades e você saiba o que fazer. O Jordan Peterson fala disso, que a gente precisa ter uma visão de mundo em que a tragédia possa fazer parte. A tragédia é a maldade, porque existem pessoas que têm prazer em ser más. Muito prazer, by the way. Mas o que acontece se uma tragédia acontece na sua vida? O que você faz se uma tragédia acontece na sua vida? Se o seu pai, sua mãe morre de repente, se acontece um acidente, uma pessoa que você gosta muito fica numa condição de saúde, tipo, paraplégico, tetraplégico. Ai, meu Deus, professor, não fala um negócio desse. Não falo sim, sabe por quê? Porque o que é que você faz? Tem gente que fica louco, mas louco mesmo. Porque acontece, a pessoa não estava esperando, ela não faz ideia do que fazer, e ela fica tantando a cabeça, ela fica lelé da cuca. Ela surta e pum, ela entra em parafuso. O que é que vai acontecer? Ah, não, olha, a minha esperança era passar na seleção, eu me agarrei com tudo, não passei, me decepcionei, pronto, você desmonta, você cai, e você leva séculos para se levantar. Não pode ser assim. Você tem que ter uma visão de mundo em que você tenha um plano para viver depois do fracasso. Porque se você precisa dar certo na vida, porque você tem a obrigação, ou porque isso vai te permitir ter uma vida melhor, se você precisa dar certo nesse aspecto profissional,
você tem que estar preparada para um não. Você tem que estar preparada para o fracasso. Então, não só invistam e insistam e se motivem com a esperança de que vocês podem ser aprovadas, mas pensem que é preciso viver a vida após um não, é preciso viver a vida após o fracasso. E não é não cair o problema é você nunca mais se levantar. Então, você tem que se levantar. Você tem que voltar para o combate. Você tem que voltar para o estudo. Amanhã será um novo dia e o sol não quer saber se você está triste, se você está decepcionada, se você está abatida. Amanhã é segunda-feira, amanhã tem treino, amanhã tem trabalho, amanhã tem roupa para lavar, amanhã tem louça para lavar, amanhã tem almoço para fazer. O mundo não para só porque você está de mal com a vida. O mundo não para, cara. Então, sejam fortes. Eu acredito que a gente dá certo na vida muito mais pelos valores que a gente tem, pela visão de mundo que a gente tem e como a gente é capaz de exercitar esses valores do que qualquer outra coisa. Por isso que uma pessoa me perguntou assim, me indica um método de estudo eficiente. Qualquer método serve. Porque, no final das contas, são as pessoas que sabotam as coisas. Tem um método de estudar, o cara não aplica. A pessoa tem que estudar, ela não estuda. Ela se distrai. Ela vive uma frustração, o namoro dela acabou, ela para de estudar. Isso não tem nada a ver com o método, cara. Tem a ver com o ser humano, que não tem condição de exercitar as coisas. Porque os valores, a forma como ele age no mundo, ou seja, o agir no mundo é a moral, né? Moral vem da palavra no latim chamada moros, que quer dizer costume ou hábito. Os hábitos daquela pessoa é que estão impedindo ou facilitando ela de progredir na vida. Então, era disso que eu queria falar. A gente falou muito de inglês, falou muito de técnica, falou muito de método de estudo. Hoje eu queria falar dessa orientação que você precisa ter. Tá bom? Túlio, me cobro muito. O que você vai fazer? Você não é perfeita, só isso. Comece a aceitar que você não é perfeito. Nós nunca seremos perfeitos, né? Comece a achar graça das suas imperfeições, né? Por exemplo, eu me incomodava muito quando eu comecei a ficar careca, né? Comece a fazer piada do fato que você é careca, né? Quando minha tia me perguntou qual seria meu corte de cabelo no dia do meu casamento, eu falei, cabeça de ovo. Tá? Meu corte de cabelo no dia do meu casamento vai ser cabeça de ovo. Se cobrar muito pode ser um reflexo de uma necessidade muito grande que a pessoa tem de ser perfeita. Pode não ser. Não tenho como saber. Eu só sei Ana Cássia, eu só conheci a Ana Cássia agora. Mas, em geral, as pessoas que se cobram muito, elas exigem a necessidade de elas serem perfeitas. E você precisa lembrar-se que você não é perfeita, não vai ser perfeita. O que você precisa é estabelecer um parâmetro do que é suficiente fazer. Certo? Então, olha, se alguém pedir para você que você fizesse o almoço foi bem feito? Foi. Você deixou a cozinha uma bagunça? Não. O almoço ficou gostoso? Ficou. Então pronto, tá ótimo. Não tem que ser melhor do que isso. Tá? Se você sentou para estudar, estudou, produziu algo, quanto quer você produzir? Olha, eu estabeleci uma meta de que eu estudar por 15 minutos. Estudou 15 minutos? Pronto. Olha, estudando só 15 minutos, eu consegui estudar hoje 20. Tá ótimo. Você tá de parabéns. Muitas vezes as pessoas ficam achando que só mais é suficiente. Você entregou o resultado? Qual é o parâmetro? Existe um parâmetro externo que não seja só o parâmetro da sua cabeça, só o seu parâmetro interno? Isso é uma questão de exercício. A gente sempre acha que tem que estudar mais, mas essa é porque você precisa ter um parâmetro externo que não seja só aquilo que você acha na sua cabeça que vai servir de avaliação. Entendeu? O seu melhor é o que você dá conta de fazer. Excelente, Viviane. É o que você dá conta de fazer naquele dia. E muitas vezes não é o melhor sempre, né? Isso acaba me gerando ansiedade e autocobrança. Faça o seguinte, sirva. Porque aí o que você fica? Você fica estudando porque você quer dar a si mesma uma sensação de segurança, uma sensação de realismo na coisa. Eu estudei muito, eu cresci, agora eu sou grande, agora eu sou inteligente. E aí por quê? Você tá dialogando muito com o seu interior. Você fica dialogando muito com o seu interior. Sirva. Uma das coisas que mais... o Ítalo Marcilli fala muito disso. O movimento é para fora. O verdadeiro movimento do ser, da personalidade humana, é para fora. Então, de que adianta estudar?
Você estuda, 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 e você sente que, eu preciso sempre estudar mais. Ué, vai se ocupar. Faz o seguinte, ninguém precisa fazer o almoço. Você não precisa fazer o almoço na casa, chega para alguém e fala, não, deixa que eu faça o almoço. Entendeu? Não preciso fazer nada dentro de casa. Beleza, vai visitar um asilo? Vá visitar um asilo. Não visite creche, não, porque creche é uma maravilha. Se bem que tem um lugar de creche que é tenso. Mas visita um asilo. Os idosos precisam ser escutados, eles querem conversar, eles não recebem atenção, eles são descartados dentro do asilo como se fossem roupas velhas que não servem mais. No asilo, as pessoas que cuidam do asilo têm uma vida dos velhinhos têm uma vida de cão, porque quando dá 5 horas da manhã, todos os velhinhos estão cagados e mijados em cima da cama. Então tem que limpar tudo, tem que lavar tudo, inclusive lavar a bunda de velho, cagado e mijado. E depois tem que fazer café da manhã, depois tem que lavar a louça, depois tem que cozinhar almoço, depois tem que lavar a roupa, depois tem que lavar a louça de novo. E de novo tem janta no final da noite. E é uma vida de cão. E todo o dinheiro que você joga ali é sugado, ou pelo remédio, pela comida, pela energia, por tudo. E aqueles velhos foram descartados no asilo para morrer sozinhos e doentes. Aí você vai lá e você faz com que a vida deles seja um pouco menos miserável, por 1 minuto. E aí você esquece que você precisa estudar mais. Porque você só fica pensando naquilo que você quer, naquilo que você precisa. Você está dialogando com o interno. Você está dialogando com a sua subjetividade. E quando você para de dialogar com a sua subjetividade, você olha a sua volta e fala assim, o que é que o mundo está precisando que eu faça? O que é a minha porção de mundo, aquela porção de mundo na qual eu tenho algum alcance, eu tenho algum impacto, está precisando? E isso vai ser muito enriquecedor para você, para qualquer um de nós. Uma das experiências mais fortes que eu tive na minha vida foi quando eu comecei a visitar asilo. Faça isso. Comece a fazer a pergunta. O que está precisando ser feito à minha volta que eu posso fazer? E comece a se doar. Comece a servir. Sirva. Nada vai ser mais enriquecedor para você do que servir. Nada vai ser mais enriquecedor. E aí você para de pensar nessa sensação que você tem que você poderia estar estudando mais. Tá? E aí você pensa assim, servir pessoas será sempre mais importante do que estudar. Por quê? Porque estudar é uma coisa. E as pessoas são mais importantes do que as coisas. Eu vou abdicar de servir as pessoas nas suas necessidades, de ser boa com as pessoas para estudar. É sério que você vai abdicar disso? Só para estudar? Não, as pessoas precisam de mim. Eu preciso cuidar delas. Se eu não for lá ajudar, ninguém vai ajudar. Então aquelas pessoas vão ficar abandonadas, vão ficar defraudadas nas suas necessidades. Eu preciso ir lá. É um senso de dever. E isso vai aos poucos livrando você dessas sensações subjetivas. Isso é muito importante. Quem fez isso foi o Goethe, né? Tem aqui no desenho o nome do Goethe no livro. O Goethe passou por um problema semelhante, mas foi por causa de um amor não correspondido. Tá bom? Aqui falou assim, a Viviane, antes eu achava que tinha que ficar o dia todo estudando, que tinha que superar limites. Quando estava aqui, indo na contramão, tudo começou a fluir. Quando entendi que eu estava indo na contramão, tudo começou a fluir. Exatamente. Né? Estabelecer um parâmetro de cobrança externo, não um parâmetro de cobrança interno. Tá bom? Você precisa ter um elemento de referência para isso. E faça um pouco de cada vez, mas estudar não é a coisa mais importante do seu dia. A coisa mais importante do seu dia é servir aonde você deve servir, porque se você não for, ninguém vai fazer no seu lugar. Nós ocupamos um espaço no mundo que é único. Se eu morrer, ninguém vai aparecer para poder preencher o espaço dos meus sapatos. Se eu deixo de cumprir com a minha obrigação hoje em alguma coisa, ninguém vai fazer isso no meu lugar e vai faltar. Vai faltar para alguém vai passar necessidade, alguém vai ficar desamparado porque eu fui omisso. Então, é muito mais importante que você não seja omisso do que, por exemplo, você pare para estudar. Agora, se você parou para estudar e você estudou a porção necessária, e aí você precisa avaliar de onde saiu isso, essa ideia do necessário. Essa ideia do necessário não é uma coisa que está na sua cabeça. Essa ideia do necessário é algo que está lá no mundo objetivo. Porque, por exemplo, eu posso estudar 1 hora, beleza. Você pode estudar 2, será que você pode mesmo? Ou essa 2ª hora você já deveria estar fazendo alguma coisa? Porque é a sua obrigação e a sua consciência diz para você que você deveria estar fazendo. Então, você para e vai. Cuidar do que você deve cuidar. E aí já não tem mais conflito, não tem mais angústia. Eu deveria estar estudando. Não, eu deveria estar aqui, ó, no fogão,
no asilo, entendeu? Dando atenção a quem precisa. Eu deveria estar aqui. Tá certo? Eu espero que isso ajude, Ana Cássia. E eu sugiro que você siga o Ítalo Marcilli. Siga o Ítalo Marcilli, assista as lives dele, tá? Se puder, compre o livro Terapia de Guerrilha. Leia. Ítalo Marcilli é muito bom, tá? Isso é uma caminhada. Essas coisas da gente aprender a lidar com as nossas ansiedades, com as nossas dificuldades, é uma caminhada, tá? É normal isso. E eu acho que é muito importante dar atenção a isso, porque eu acho que as pessoas não conseguem estudar, não conseguem evoluir na vida, porque elas não estão resolvendo esses problemas do comportamento, da maturidade das pessoas, tá? Eu acredito muito na proposta do Ítalo Marcilli. Mais importante que tudo é primeiro amadurecer. Se você amadurece como pessoa, você vai estudar direito. Você vai ser um bom filho, uma boa esposa, um bom marido, uma boa comissária. Você vai ser uma boa concorrente na seleção. Porque para que você possa fazer tudo bem feito, esse ser humano que vai agir precisa estar bem formado. Então, aprendam a dar importância, a amadurecer nas pequenas coisas. A live que ele fez no começo do ano foi excelente. A live que ele fez na abertura do ano. Quem você vai ser esse ano? Ali entra, ele fecha a live com a frase do Garrigou Lagrange. As pessoas querem ser grandes coisas. Mas o problema é que elas nunca dão atenção à importância das pequenas coisas. De você arrumar a sua mesa, de você lavar a louça, de você varrer o chão, de você limpar o fogão, de você lavar o banheiro, de você limpar a privada. As pessoas não dão importância às pequeninas coisas. Quem não dá importância às pequenas coisas nunca será grande em nada. Porque elas são seduzidas pelas coisas grandiosas e elas não percebem que a gente se torna grande fazendo pequenas coisas. Por isso que eu falei, eu peguei o exemplo da Flávia e falei, desligou o carro, faz um exercício durante 60 segundos. Concluiu, vá atender o cliente. Voltou, faz mais um exercício, 60 segundos. As pequenas coisas um dia se tornam grandes coisas. Sigam o Ítalo Marcilli, consumam o conteúdo dele de graça ou pago. Eu sugiro que vocês comprem um livro de Terapia de Guerrilha e leiam. E busquem amadurecer. O amadurecimento vai fazer com que vocês estudem melhor e vocês possam caminhar passos mais firmes nesse desenvolvimento profissional que vocês buscam, tá? Inclusive, decidi ser CMS depois de uma live dele. Olha aí. Mudou minha maneira de ver a vida. Também mudou minha maneira de ver a vida. Ele e o Jordan Peterson. Primeiro o Peterson, depois eu conheci o Ítalo Marcilli. Literalmente, levantei da cama e me tornei uma pessoa mais útil. Olha aí que bonito. Não só para mim, mas... Por causa do Ítalo Marcilli? Sim, sim. Ele é um monstro, né? É um monstro aquele cara. Eu gosto muito dele. Não só para mim, mas principalmente para quem estava à minha volta. É isso aí. Servir é o caminho, né? É muito bom. Eu tô podendo falar porque eu tô no trabalho. Estou fazendo uma coisa e outra. Mas é isso mesmo. Muito bom, muito bom. Ele mudou minha realidade, assim. Ele me ensinou a enxergar que eu sou eu em minhas circunstâncias. Que a partir do momento que eu comecei a enxergar as circunstâncias ao meu redor, a minha vida mudou completamente. Eu comecei a ter noção de realidade e o que eu deveria fazer para mudar a minha realidade. Eu saí de casa, mesmo formada, mesmo... Tipo, digamos que eu estava com o ego lá em cima, vou ser bem realista, e eu saí de casa para servir, que nem que fosse para pouco, nem para muito, e a vida foi me surpreendendo. Então, assim... Foi a partir de uma decisão. Isso, exatamente. Você se lança, né? O caminho se faz ao caminhar, não é isso que ele fala? O caminho se faz ao caminhar, né? Às vezes a gente já quer um plano perfeito para que tudo dê certo logo que a gente começa, não é assim que funciona, né? Então você se lança. E é nesse caminhar que você vai se formando. Isso é muito bom mesmo. Porque alguém colocou aqui, ó, a Viviane colocou assim, quem não nasce para servir não serve para viver. É por aí. Trouxe essa frase para minha vida, é verdade. Também o essencial é incorporar mesmo a empatia, assim conseguimos melhorar e evoluir, sim, especialmente em relação às pessoas, né? Quando a gente começa a entender que pessoas são mais importantes do que coisas. Bom, meninas, é isso, tá? Amadureçam, trabalhem, busquem desenvolver o que vocês precisam e continuem estudando e sonhem grande, mas comecem no pequeno. O pequeno se torna grande no momento, tá? E não percam o foco daquilo que é essencial para que vocês não fiquem distorcendo
E, às vezes, desconecta um pouco, tá? Porque senão o pessoal fica, tem isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E você fica assustada e acha que deve fazer. E, como a Kelly falou, né? Fica ali, na sua circunstância. Tenta não fugir do seu mundo. Tenta não desprezar o ambiente em que você vive, tá? Porque, como falou, eu sou eu minhas circunstâncias, né? Eu sou eu minhas circunstâncias, é o José Ortega Gasset, né? Se você odeia e despreza o mundo onde você vive, a sua casa, as pessoas que você tem ao seu redor, você está se desprezando, você está se odiando. E aí você pode desenvolver vários mecanismos para tentar livrar-se dessa sensação de desprezo. E a melhor coisa que você pode fazer por essas coisas que você despreza é o amor que transforma. Então, olha, meu jardim está feio, então eu vou plantar no meu jardim, vou cultivar flores no meu jardim. Minha casa está feia, eu vou embelezar a minha casa com aquilo que eu tenho. A minha pessoa, eu sou careca, beleza, então eu vou botar uma barba que eu fico mais bonitão quando eu estou de barba. Entendeu? Eu não posso resolver a minha careca, mas eu posso, pelo menos, botar uma barba, né? Então, assim, você cuida bem daquilo que você tem, de maneira que você não despreze, mas que você aprenda a amar no cuidado. Aí a pessoa fala, eu tenho que amar o que eu tenho. Não, 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 não. Você não ama primeiro. Você cuida primeiro, e no cuidado é que você aprende a gostar e amar daquilo que você tem. Seja o ambiente, seja a casa, seja o seu próprio corpo, seja as pessoas que você tem à sua volta. Não espere amar para poder cuidar. Cuide, e no cuidado você aprende a amar. Certo? Então, é uma caminhada de evolução. Eu não posso oferecer as melhores respostas o tempo todo, por isso que eu também indico os caras que são muito maiores e muito melhores do que eu, que certamente podem oferecer outras respostas melhores que as minhas. Meire, gratidão imensa por tudo, Túlio, nos ajudar nesses dias de dedicação. É isso aí, vamos com tudo. Vamos fazer 2021 um ano muito melhor do que foi 2020. Tá bom? Thank you very much. Muito obrigado. Have a great day. Tenha um excelente dia. It's always a great pleasure. É sempre um grande prazer. E nos encontramos nas nossas próximas aulas. Amanhã não teremos aula, né? No nosso script do curso, deveríamos ter aulas às 9 horas da noite da quarta-feira, mas amanhã é meu aniversário. Então não vamos ter aula. Além de ser feriado, eu vou para a missa, porque amanhã é quarta-feira de cinzas, eu vou para a missa. Alguns já sabem que eu sou católico, eu vou para a missa, e amanhã é meu aniversário, então vocês vão me dar licença, amanhã eu estou de folga. Então, a gente se encontra na sexta-feira às 8 da manhã, porque a gente vai ter aula de prova de inglês, que é o script normal das nossas aulas. E na segunda-feira retoma tudo normal, tá bom? Então, eu vou tomar um sim, pode ficar tranquilo, Yasmin. Eu não sei se vou tomar uma, porque amanhã é quarta-feira de cinza, não sei se eu vou tomar não. Mas a gente descobre. Ladies, have a great day, tenham um excelente dia. Have a great week, uma excelente semana, and I'll see you ladies on Friday. Vejo vocês na sexta-feira. All right? Bye bye, see you. Bye bye. Bye. Thank you, see you. Thank you.